Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 31. Nós vamos ler Provérbios 31, do verso 1 ao verso de número 9. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 1 até o verso de número 9. Provérbios, capítulo de número 31, a partir do versículo de número 1. Palavras do rei Lemuel, de Massá, ensinadas por sua mãe. Que te direi, meu filho, que te direi, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não entregues às mulheres o teu vigor, nem teus caminhos, as que destroem os reis. Não fica bem aos reis, ó Lemuel, não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito do oprimido. Dai bebida forte ao que está morrendo, e vinho ao amargurado, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Abre tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga com retidão e fazes justiça aos pobres e necessitados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez, o Senhor também nos concede nessa manhã. Sabemos que ela não volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou. Pedimos então que seja assim também nesta manhã. Teu Espírito tenha total liberdade de ministrar ao nosso coração, que o Senhor que já ouviu os nossos louvores, já recebeu as nossas orações, também se digne de falar conosco, para o nosso bem e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido aquela frase: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E, de fato, há alguns conselhos que teria sido melhor se nós não tivéssemos ouvido. Salmo capítulo 1, versículo 1, vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Talvez aí você puxe pela memória algum conselho que você ouviu e hoje você olha para trás e diz: teria sido melhor se eu não tivesse ouvido nem seguido aquele conselho. Então, de fato, nem todo conselho é digno de ser recebido. Mas a Bíblia também fala, por outro lado, do proveito que nós podemos ter, sim, de bons conselhos. Em Provérbios 11:14, vai dizer que na multidão de conselheiros há segurança, ou há sabedoria. Em Provérbios 15:22, diz que onde não há conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselheiros, eles se estabelecem.
Então, antes de tomar uma decisão, antes de começar algo, antes de dar um passo, é bom sim buscar conselhos. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo, Jesus falou que ele não apenas é chamado de consolador, mas também de conselheiro, nosso conselheiro. De modo que nós que vivemos agora, no tempo da nova aliança, que estamos debaixo da graça, do dom do Espírito, que temos acesso a esse conselheiro, todos os outros conselhos e conselheiros servem apenas para confirmar o que esse conselheiro com C maiúsculo já tem falado ao nosso coração. Então a gente não busca mais um conselho humano para ser determinante sobre a nossa vida, mas a gente presta atenção ao conselho que o conselheiro com C maiúsculo está nos dando. E então buscamos homens e mulheres de Deus, os conselheiros com C minúsculo, apenas para checarmos se o que eles dizem confirmam aquilo que nós estamos entendendo. O conselheiro com C maiúsculo, o Espírito Santo, está falando ao nosso coração. Até porque esse conselheiro com C maiúsculo, ele usa, sim, os conselheiros com C minúsculo, como foi o caso aqui desse texto que lemos, que foi escrito por um rei chamado Lemuel. Ele registra os conselhos que ele recebeu da sua mãe. Esse texto tem como título Conselhos da Mãe do Rei Lemuel. Você deve saber que o livro de Provérbios, por exemplo, ele foi escrito por vários autores, não foi só um autor que escreveu o livro de Provérbios. Salomão foi o principal, mas também teve Agur, e um outro dos autores de Provérbios, que é citado pelo nome, é Lemuel. Então o livro de Provérbios foi escrito por vários autores, mas 3 são citados pelo nome: Salomão, Agur e esse Lemuel. E o texto que esse Lemuel escreve, inspirado pelo Espírito Santo, porque chegou a nós como escritura, e nós sabemos que as escrituras foram inspiradas por Deus, esse texto que ele escreve são os conselhos que ele recebeu da sua mãe, e, portanto, são conselhos para nós também. Porque foram conselhos que ele registrou sob a supervisão, sob a direção e sob a inspiração do Espírito. O conselheiro com C maiúsculo. Então a pergunta, irmãos, que queremos responder nessa manhã é: o que o conselheiro com C maiúsculo, o Espírito de Deus, quer nos dar nessa manhã por meio da conselheira com C minúsculo, a mãe de Lemuel? Então hoje, no Dia das Mães, vamos ouvir alguns conselhos de uma mãe. Conselhos que foram inspirados por Deus mesmo, e por isso registrados, guardados para nós, para chegar a nós hoje, como conselhos da parte do Senhor mesmo. Quais são esses conselhos da mãe de Lemuel? Que são também conselhos para mim e para você, para todas as mamães que estão aqui, e também para todos os filhos e todas as filhas. Quais são esses conselhos? Bom, um primeiro conselho
que a mãe de Lemuel deu ao seu filho. E Deus quer que esse conselho seja também para mim e para você. Cuidado para você não desperdiçar as tuas forças. Não jogue fora as tuas forças. Ela vai dizer aqui, por exemplo, no versículo de número 3, não entregues às mulheres o teu vigor ou as tuas forças, nem teus caminhos as que destroem os reis. E é claro que ela não está se referindo aqui à esposa do Lemuel. Ela não está dizendo como uma sogra enciumada: ô Lemuel, não vai entregar a sua força à sua esposa, para que você não se esqueça da sua mãe. Mas ela está se referindo aqui às mulheres. Ela está se referindo às mulherzinhas. Ela está se referindo às adúlteras. Ela está se referindo àquelas que têm o poder de destruir os reis. E não apenas os reis, mas a todos os que se entregam aos seus braços. Faz lembrar aqui pelo menos 2 homens da Bíblia. Um deles, Sansão, o forte Sansão, o grande Sansão, que teve as suas forças roubadas, não por 1000 homens. 1000 homens ele venceu com uma queixada de jumento. Mas teve as suas forças roubadas por uma única mulher, a Dalila. Dalila conseguiu vencer Sansão. 1000 homens não o puderam, mas uma Dalila o deixou prostrado, sem os olhos. Poder que tem uma mulher. Um outro homem foi o sábio Sansão, grande Sansão, que se tornou tolo, porque deixou que as suas muitas mulheres desviassem o seu coração no fim da vida, na velhice, a fim de que ele cultuasse outros deuses. Então, há muitos versículos na Bíblia que chamam a atenção para esse perigo. Cuidado! Um dos mais contundentes é Provérbios 5, de 8 a 14, onde o sábio vai dizer assim, a respeito da mulher adúltera: fica longe dela. Então, não chega nem perto, fica longe. E não te aproximes da porta de sua casa, para que não entregues tua força aos outros, nem teus anos a gente cruel, para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. E no fim da vida, quando o teu corpo e a tua carne se consumirem, venhas a gemer e dizer: como detestei a disciplina, não dei atenção aos que me ensinavam, nem inclinei os ouvidos aos que me instruíam, quase cheguei à ruína completa. Então é Deus, irmãos, que dá forças para cada coisa devida. Agora, se gastarmos estas forças com as coisas indevidas, vão faltar para as devidas, porque embora Deus nos dê forças, essas forças não são ilimitadas. Então é como se Deus te desse 1000 tijolos para construir uma casa. Mas se você pegar 300 deles e for gastar para construir um casebre em um terreno que não é teu, vai faltar tijolo para a tua casa.
Então, irmãos, as nossas forças já são tão limitadas. Elas já parecem tão poucas, diante de tantas coisas, tantos desafios que a vida nos traz, e a gente ainda vai desperdiçá-las. A gente ainda vai jogar fora. A gente ainda vai usar para ficar construindo casebre em terreno que Deus não nos deu. Como diz a mãe de Lemuel, que é isso, Lemuel? Que é isso? São conselhos com um tom já de repreensão amorosa. Que é isso, Lemuel? Que é isso? Vai gastar as tuas forças para construir casebre em terreno que Deus não te deu. O segundo conselho: não se deixe dominar por nada. O primeiro conselho é: não desperdice as tuas forças, elas não são ilimitadas. As tuas forças têm limite. Deus deu essas forças para coisas devidas. Se você gastá-las em coisas indevidas, vai faltar para as devidas. E o segundo é: não se deixe dominar por nada. Eu lembro uma vez que eu ouvi o seguinte dizer, que o homem tem que tomar cuidado com 3 barras: a barra da saia, a barra de ouro e o São João da barra. E aqui no texto, a mãe do Lemuel já falou de 2 barras. A primeira, a barra da saia. Agora ela está falando do São João da barra da época, que é o vinho. Ela vai dizer assim ao seu filho: não fica bem aos reis, versículo 4, ó Lemuel, não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte. Ela vai dizer assim: olha, em vez de um rei, de um príncipe se apaixonar por vinho, o vinho deveria ser dado aos que estão morrendo, aos que estão amargurados. Versículo 5, o versículo 7, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Mas se o rei se apaixonar pelo vinho, ele vai anestesiar o seu entendimento. Vi também uma frase que diz assim, que nós temos tantas coisas para fazer, ao invés de ficar anestesiando o nosso entendimento. O versículo 5 vai dizer: para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito do oprimido. Então a mãe do Lemuel fala: dá o vinho para quem está morrendo. Dá o vinho para o amargurado de espírito, para que ele se esqueça das suas dores. Agora, interessante é que Jesus, mesmo no seu suplício, mesmo morrendo, mesmo tendo todos os motivos para estar amargurado da vida, não permitiu ser anestesiado pelo vinho. Na sua morte de cruz, não aceitou ser anestesiado. Talvez porque se lembrou que, mesmo ali, morrendo na cruz, continuava sendo rei, o nosso rei, o rei dos reis. Então, tem coisas, irmãos, que não são necessariamente pecado, mas devido à posição que Deus te deu na vida, as funções que te cabem, não são para você. Não ficam bem em situação nenhuma para você, devido a quem você é, a posição que Deus te deu na vida. Então, se você
está sendo dominado. Ou algo quer te dominar, em palavras bem claras. Se você tem algum vício, seja ele qual for, só duas atitudes. A primeira, quebrar o ciclo. Não tem jeito, tem que quebrar o ciclo. Vai doer, você vai tremer, vai dar crise de abstinência, mas pode ter certeza, você não vai morrer. Não vai morrer. Vai morrer se continuar. É igual o conselho que um pai deu para o seu filho, que não conseguia, mesmo depois de convertido, se libertar de algumas práticas. O seu pai lhe aconselhou: você tem que matar esses desejos de inanição, você tem que parar de alimentá-los, porque se toda vez que vier o desejo, vier a vontade, você alimentar, isso vai se fortalecendo cada vez mais, vai se tornando um monstro. Então tem que parar de alimentar. Na hora que pedir comida, você tem que dizer não. Vai doer, mas tem que dizer não. Até que ele vai se enfraquecendo e morre. Morre de inanição, morre de ter parado de ser alimentado. É assim. E se tem alguma coisa que tem te dominado, então o que você tem que fazer? Ir para o seu quarto, fechar a porta, se ajoelhar ali diante de Deus, levantar suas mãos para o céu e clamar o nome de Jesus, porque é Ele que te liberta. E Ele vai te libertar. Porque Ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse que veio dar liberdade aos que estão em prisão. E seu apóstolo João afirma que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, seja liberto, seja liberta em nome de Jesus. Seja liberto. Foi para a liberdade que o Filho nos chamou. E a libertação começa quando você admite que você não pode sozinho. Que é mentira que é a última vez. Não é a última vez. Você já falou que era a última vez 10 vezes, 1000 vezes, e não foi a última vez. Então tem que quebrar, tem que chegar uma hora de decidir. Chega. Não quero mais isso. Não vou mais alimentar isso. E clamar o nome de Jesus. Aí você vai ser liberto. Aí você vai ser liberto. É igual o Agostinho, que vivia numa vida promíscua, e depois ele se converte, ele conta que ele muitas vezes se sentia, havia um anjo de Deus com a espada inflamada nas mãos, perguntando, e um dragãozinho no ombro dele. E aí o anjo perguntava: você quer que eu mate? Ele: não, hoje ainda não. Então tem que chegar um dia, você mesmo pegar a espada e dizer: chega, e clamar o nome de Jesus. Então, o primeiro conselho: não desperdice as suas forças. Segundo conselho: não se deixe dominar, não caia nessa de: eu vou procurar anestesiar-me. Porque isso vai te dominar, vai te colocar numa escravidão. Vai se tornar cada vez mais forte que você. Terceiro conselho: ao invés disso, pega o entendimento que Deus te deu e as forças que Deus te dá, para você cumprir com as suas responsabilidades. As tarefas que Deus confiou às tuas mãos e não às de outro, às tuas mãos. Deus te deu uma missão. Nessa terra, Deus te deu propósito, Deus te confiou posições.
e te deu forças e entendimento para se desincumbir dessas funções. Então faça isso, porque Deus poderia, irmãos, fazer tudo sozinho. Mas Ele decidiu fazer tudo, ou quase tudo, por meio de nós. Nesse mundo chamado Terra, Deus poderia fazer tudo num estalar de dedos, num piscar de olhos, numa palavra, mas Ele não decidiu, na sua soberania, Ele decidiu não fazer assim. Mas na sua soberania, Ele decidiu nessa terra fazer tudo, ou quase tudo, por meio de mim e de você. Por meio dos seus vice-regentes. É por isso que a mãe de Lemuel vai lembrá-lo da posição que ele tem, que ele recebeu de Deus nessa vida. Que no caso foi a de rei. Ela vai terminar dizendo no verso 8, abre a tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados, abre a tua boca, julga com retidão, e fazes justiça aos pobres e necessitados. Porque era essa, e é essa, a função dos reis, porque Deus incumbe alguém de autoridade para governar, não para governar para o bem de si mesmo, mas para o bem dos governados. Não para oprimir de cima para baixo, mas para garantir a justiça, até para os que estão mais abaixo. Não para calar, de forma tirana, mas inclusive para ser voz daqueles que todo mundo diz para ficar quieto. Por quê? Porque todo poder é poder delegado. É poder derivado de Deus e para cumprir com os propósitos de Deus. Então, por que a gente precisa saber disto? Porque talvez você não seja um rei como Lemuel, mas talvez você seja o gerente de uma empresa, de um setor. Talvez você seja um professor numa escola. Talvez você seja o síndico de um prédio, talvez você seja o caixa de um banco, o caixa de um supermercado. Por que Deus te colocou ali? Deus te colocou ali para você servi-lo ali. Ou você acha que Deus só está interessado no que acontece aqui dentro? Que a gente só serve Ele aqui dentro? Não, a gente serve a Deus aqui, mas não só aqui. Aqui é um dos lugares onde a gente serve a Deus, mas não o único. Deus está interessado com o que está acontecendo lá fora, lá na sua empresa, lá na sua escola, lá no seu setor, e te colocou ali, te deu uma posição ali. É dele essa posição, mas Ele te confiou. Para que os propósitos dele se cumpram ali, porque é dele. Então, eu me lembro, eu era criança ainda, mas eu me lembro de uma professora que entrava na classe, e talvez ela achasse que as crianças não percebiam, mas eu percebia que ela só ficava enrolando. Só ficava enrolando. Pobre professora. Não sabia que Deus
tinha a ela confiado aquela posição para servir a Ele, ensinando as crianças. Então amanhã, quando você chegar no local onde você trabalha, em vez de você reclamar que é segunda-feira, até porque se você perder esse lugar, aí você vai reclamar porque perdeu. Quando você chegar ali amanhã, lembra quem te colocou ali. Lembra por que você está ali. Lembra a quem você serve de verdade ali. E lembra que um dia, todos nós, sem exceção, vamos ouvir aquilo que o mau administrador ouviu do seu Senhor. Presta contas da tua administração. Presta contas daquilo que eu te confiei às mãos. Porque sempre foi meu, mas eu confiei a você para administrar para mim. Então, quais são os conselhos que o conselheiro com C maiúsculo nos deu essa manhã por meio da conselheira com C minúsculo, a mãe de Lemuel? Deus nos concedeu posições nessa vida, autoridade. Deus nos concedeu tarefas, responsabilidades a serem cumpridas, em nome dEle, não só aqui, mas aonde quer que Ele nos colocou. Mas não nos concedeu apenas essas missões, mas nos concedeu aquelas duas coisas que sem elas nós não podemos cumprir com elas, que é forças e entendimento. Então, ao invés de você gastar estas coisas, forças e entendimento, com o que não é devido, pega tudo isso e se desincumbe bem das tuas tarefas, porque no final você vai ter alegria e não tristeza. Vai ter paz ao invés de desespero. E vai ter honra ao invés de vergonha. É isso. Esses conselhos eu tomo para mim e vou ensinar aos meus filhos. E você? O que você vai fazer com esses conselhos? Minha oração é que nós ouçamos os conselhos do conselheiro e que assim filhos sejam abençoados, mães aliviadas e o nome de Deus glorificado. Porque Ele mesmo diz: eu te ensinarei o caminho que você deve seguir, eu te darei conselhos sob a minha vista. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.